Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui para partilhar um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus tem falado ao meu coração nesses últimos dias, e eu quero dividir isso com os irmãos. Eu quero compartilhar uma primeira parte do livro do pastor Jonas Madureira, cujo título é O Custo do Discipulado, a doutrina da imitação de Cristo. O conteúdo desse livro tem me chamado a atenção e eu quero compartilhar com os irmãos. Eu quero ler um texto da palavra para iniciarmos, que se encontra em Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. Diz assim: Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater o outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, irmãos, nós vamos pensar um pouco sobre o custo de seguir Jesus. O custo de seguir Jesus. Tem uma frase de J.C. Ryle que resume muito bem aquilo que nós vamos tratar aqui nessa reflexão. Ele diz o seguinte: sem dúvida, o caminho da vida eterna é um caminho maravilhoso, porém seria loucura de nossa parte fechar os olhos ao fato de que se trata de um caminho estreito e que a cruz vem antes da coroa. Não existe nada melhor do que seguir a Jesus. Não existe nada melhor do que ser discípulo de Jesus, mas nós não podemos esquecer que há um custo para isso, há um custo para ser um cristão. Por ser um cristão, há um preço a pagar. Então, quanto custa ser um verdadeiro cristão? Quando nós fazemos esse questionamento e propomos esse tema, nós não estamos nos referindo aqui a quanto custa salvar a alma do crente, porque nós sabemos que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, nada que nós podemos fazer, nada que deixamos de fazer, contribui para a nossa salvação. Nós somos justificados pela fé na obra de Cristo na cruz. O sangue que ele verteu na cruz do Calvário nos perdoa e nos salva da condenação. Nos justifica e nos apresenta como aceitáveis na presença de Deus. Paulo diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então nós
somos salvos pela graça e nós não podemos esquecer disso jamais. Quando nós propomos um estudo como esse, isso tem que ser deixado claro. Nós precisamos estabelecer esse primeiro pensamento. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. Mas uma vez que nós fomos salvos, nós precisamos viver como discípulos de Jesus. E é nisso que entra a questão do custo do discipulado. E aí o autor do livro que eu me referi inicialmente, ele primeiramente estabelece os termos. O custo do discipulado. O que é discipulado? Discipulado, ele tem dois sentidos. O primeiro sentido é o ato de seguir Jesus. E o segundo sentido é o ato de ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. O ato de ajudar pessoas a seguirem Jesus pressupõe o ato de seguir Jesus. Ninguém pode ajudar outras pessoas a seguirem o Senhor se esta pessoa não segue o Senhor Jesus. Então, antes de ajudar pessoas a seguirem Jesus, nós primeiro devemos seguir Jesus. Então, o livro do pastor Jonas Madureira, O Custo do Discipulado, é dividido em duas partes. A primeira parte ele fala sobre o custo do discipulado no aspecto de ser discípulo de Jesus. O ato de seguir Jesus. E a segunda parte ele fala sobre a importância de ajudar pessoas a seguir Jesus. Então o discipulado ele tem esses dois sentidos. O ato de seguir Jesus e o ato de ajudar pessoas a seguir Jesus. Então nessa reflexão, nessa oportunidade, nós vamos ver apenas essa primeira parte. O discipulado como ato de seguir Jesus. Esse é o primeiro termo que a gente precisa entender aqui. O segundo termo é o termo custo. O custo do discipulado. Nós já vimos que discipulado é o ato de seguir Jesus. E o custo de seguir Jesus? O custo é a capacidade de calcular perdas e ganhos com vistas a uma tomada de decisão. Então, todas as vezes que nós vamos tomar uma decisão, nós precisamos calcular o custo. E o custo é aquilo que nós fazemos quando nós analisamos as perdas e os ganhos diante de uma tomada de decisão. Em todo o tempo nós estamos calculando. Quando nós vamos ao mercado, nós fazemos cálculo se o dinheiro que nós temos será suficiente para cobrir a despesa que nós necessitamos ali no mercado. Quando nós vamos fazer uma viagem, nós precisamos calcular se os recursos que nós temos dá para cobrir as passagens, a estadia, aquilo que nós vamos comprar nessa viagem. Então, em todo o tempo nós calculamos. Nós vamos fazer algum curso, nós calculamos se temos os recursos necessários para cobrir a questão das mensalidades desse curso, se nós temos tempo para nos preparar e estudar nesse curso, se nós temos disponibilidade para isso. Então, tudo na vida envolve custo, calcular o custo. E para seguir Jesus também envolve calcular o custo. É isso que Jesus está querendo deixar claro aqui para aquela multidão, para os seus discípulos. E isso fica bem evidente quando Jesus ele cita essas duas parábolas. Nos versículos 28 a 32, Jesus ele fala da importância de calcular o custo de seguir. Ele usa essas duas comparações.
ele cita o construtor, né? Versículo 28 diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Com essa parábola, Jesus está falando da importância de avaliar os custos de uma construção, da construção de uma torre, antes de iniciar essa construção. Assim também, irmãos, a decisão de seguir Jesus, ela deve ser uma decisão que envolve reflexão. Não deve ser uma decisão movida apenas pelo entusiasmo, pela emoção de seguir, mas uma decisão que envolve reflexão, sentar e calcular. É isso que Jesus quer deixar claro. A decisão de seguir Jesus é uma decisão importantíssima. É uma decisão que deve nos levar à reflexão, porque não é uma simples mudança de religião ou uma simples mudança de grupo, mas é uma mudança radical em que nós nos sujeitamos a Cristo, ao senhorio de Cristo, à sua palavra, ao seu ensino, e isso requer seriedade de nossa parte, da parte de todo aquele que se propõe a seguir Jesus. Então essa é a primeira parábola que Jesus fala, e ele quer chamar a atenção para a necessidade de calcular o custo de seguir. A segunda é o rei prudente. Ele diz: qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular? Notem que no versículo 28 também tem essa expressão: não se assenta primeiro para calcular. Jesus quer deixar claro: precisamos calcular o custo de ser discípulo dele. Não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Nessa parábola aqui, Jesus ele apresenta outro exemplo da importância de se examinar uma situação antes de se tomar uma decisão. O rei aqui, ele deveria perceber, né, uma situação em que ele não venceria a guerra e ele deveria resolver fazer um acordo de paz ali com o outro rei que tinha mais condições de vencer aquela guerra. E o que o rei aqui ele deveria agir, de fazer de forma sábia, era calcular aquilo que era mais importante, né? Então, sendo um rei sábio, o que Jesus está sugerindo aqui é isso: o rei sábio, o rei prudente, ele iria olhar, analisar aquela situação e iria calcular aquilo que era mais importante. Era mais importante ele permanecer vivo e se render do que ele enfrentar aquela guerra e morrer no campo de batalha. Então a sabedoria do rei seria refletir sobre o que é mais importante. O que é mais importante? Eu enfrentar esse rei sem condições e morrer, ou eu me render e fazer um acordo com ele, enviar uma embaixada de paz e eu permanecer vivo? O que é mais importante? Então, no cálculo do custo de seguir Jesus também envolve isso, envolve essa ideia de nós calcularmos o que é mais importante. Então, qual é o custo de seguir Jesus? Esse texto ele vai nos responder essa questão. E Jesus ele vai apresentar 3 demandas aqui que que consiste no custo de seguir Jesus. Jesus ele fala sobre um tipo de amor,
que é demandado por ele, um tipo de sofrimento que envolve o seguir Jesus e um tipo de desapego, né? Essas três verdades que nós encontramos nesse texto e que o pastor Jonas Madureira realça, destaca na primeira parte do seu livro. Eu quero compartilhar isso com os irmãos, com vocês. Então, as três demandas do discurso de Jesus está aí nos versículos 26, 27 e 33. Notem o final do versículo 26, como ele termina. Jesus ele fala a demanda, qual é a demanda? E ele finaliza dizendo: não pode ser meu discípulo. O versículo 27 também termina assim: não pode ser meu discípulo. E o versículo 33 termina da mesma forma: não pode ser meu discípulo. Então são essas três demandas: um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. Essas três demandas que, estando ausentes na vida de uma pessoa, a caracterize como uma pessoa que não é discípulo de Jesus. Mas uma vez que essas três demandas estejam presentes na vida de uma pessoa, essa pessoa realmente evidencia que é um discípulo de Jesus. Jesus diz: se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, né? É interessante, irmãos, nesse texto, o versículo 25, ele inicia dizendo que grandes multidões acompanhavam Jesus. Essas multidões, elas estavam acompanhando Jesus. Faz necessário aqui uma breve explicação sobre aqueles que receberam esse ensino de Jesus. Jesus ele tinha muitos seguidores. Pessoas que acompanhavam a ele, né? Na verdade, nem todos aqueles que acompanhavam Jesus eram de fato discípulos de Jesus, né? Será que todos os que pertenciam àquelas multidões estavam realmente seguindo a Jesus? Nós vamos perceber que não. Então Jesus ali atraía muitas pessoas. Existiam ali discípulos comprometidos de fato, homens, mulheres que amavam o Senhor de fato, que seguiam o Senhor de fato. Mas ali havia ouvintes simpáticos, pessoas que gostavam do discurso de Jesus. Haviam também multidões curiosas, né? Então Jesus ele precisou parar ali e falar a respeito dessas três demandas. E Jesus ele fala àquela multidão. Então o cenário aqui, irmãos, é uma grande multidão que está seguindo Jesus, mas uma grande multidão que não era caracterizada por essas três demandas. Jesus ele não está interessado em multidões. Isso precisa ser deixado bem claro. Ele não está interessado em números, em multidões. A procura de Jesus era por comprometimento. Jesus ele estava interessado em pessoas comprometidas com ele, de acordo com os termos dele. Ele não estava interessado em números meramente. Então sua busca era por discípulos comprometidos com ele, com seu ensino, pessoas que estavam realmente envolvidas com o discipulado, que é o ato de seguir Jesus. Naquela multidão, certamente havia pessoas que
naquela época, naquele contexto, certamente sofriam muitas ameaças da sua própria família. Certamente tinha pessoas ali que a sua família pressionava, e provavelmente poderia ter situações ali em que a família ameaçava as pessoas que se interessavam em seguir a Jesus. Por isso que muitos tinham dificuldades de se identificar com o Senhor, com medo, com receio de serem rejeitados pelos seus familiares. Então o ponto aqui, no versículo 26, principalmente, é que seguir Jesus exige que nós amemos a Ele como Deus. Jesus, ele é o Deus encarnado, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o Senhor da glória. Ele é Deus e ele deve ser amado como Deus. Jesus, ele deve ser amado acima de qualquer outra pessoa nesse mundo. Ele não admite rival. Por isso que Jesus disse: se alguém vem a mim e não ama, e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então o verdadeiro discípulo de Jesus, ele ama o Senhor acima da sua própria família, acima da sua própria vida. Quem pode ser amado assim? Quem é merecedor de ser amado acima dessas coisas tão preciosas para nós, nossa família e nossa vida? Ninguém merece ser amado assim, senão Deus. Jesus, ele requer um amor acima de toda e qualquer pessoa ou coisa. Jesus, ele requer primazia. Jesus, ele requer as nossas vidas por completo. E ele não admite rivalidade. Então, muitos naquela multidão poderiam ter ouvido da sua própria família: você precisa decidir. Ou continua seguindo o carpinteiro de Nazaré, ou você não entra mais nessa casa. Se você optar pelo Nazareno, será banido de uma vez por todas dessa família e passaremos a tratar você como inimigo. Isso, irmãos, não é diferente dos nossos dias em muitos países em que há uma forte perseguição aos cristãos, né? Certamente os irmãos também, fiquei muito impactado com o testemunho do irmão Merdi, o marroquino que decidiu pelo curso do discipulado de seguir Jesus, e ele foi expulso da sua família, do seu país, e ele escreveu um livro falando sobre o testemunho. Ele fala o seguinte: não vejo minha família há anos, não consegui voltar ao meu país, tive o passaporte cancelado em Marrocos por ter me convertido, não posso mais voltar por causa da minha fé, perdi amigos, perdi emprego, perdi casa, bens materiais, mas ganhei muito mais. Ganhei Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Esse é o tipo de amor, meus irmãos, que caracteriza o discípulo de Jesus. No entanto, é preciso dizer que Jesus aqui, ele não estava exigindo que nós odiemos nossas famílias. Não, de forma alguma. Não há mandamento que contradiz outro mandamento na palavra de Deus. Deus ama a família e Deus requer que nós amemos as nossas famílias. Agora nós precisamos amar nossas famílias como famílias. Nós não podemos transformar as nossas famílias em um Deus. O nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, eles devem ser amados, mas eles não devem ser mais amados do que
a Deus. Quando nós amamos nossa família mais do que a Deus, nossa família se torna um ídolo. Nós não a amamos como deveríamos. Na verdade, quando isso acontece, ao invés de nós beneficiarmos nossa família, nós a prejudicamos, porque a idolatria, e toda idolatria, ela é autodestrutiva. Então, o discipulado que Cristo requer é que ele seja o centro. Isso terá um custo, principalmente quando nossa família ou nossos bens ou toda e qualquer coisa ocupam a centralidade em nossas vidas. Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Cristo, ele exige, nessa primeira demanda, um certo tipo de amor. E qual é esse amor? Amor sobre todas as coisas. Por isso que Jesus, em outra ocasião, vai dizer, e Deus o Pai vai dizer na sua palavra, desde o Antigo Testamento, e Jesus ratifica no Novo Testamento, que nós devemos amar Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, amar o Senhor. É isso que Jesus requer aqui, amar a Ele sobre tudo. Então, o custo do amor, nós precisamos amar a Cristo. E se nós não amamos a Cristo como acima de tudo, nós não somos discípulos de Jesus. É isso que o texto diz. Isso é muito forte. Jesus está dizendo: quem não me ama acima de pai, de mãe, de esposa, de esposo, de filhos, de irmãos, não pode ser meu discípulo. O segundo custo, meus irmãos, é o custo do sofrimento. Seguir Jesus envolve certo tipo de sofrimento. Em Lucas 9, 22 a 25, diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder ou causar dano a si mesmo? Todo aquele que quiser seguir Jesus precisa estar consciente dos sofrimentos decorrentes desse comprometimento. Ninguém pode começar a seguir Jesus sem estar consciente do seu comprometimento com a possibilidade de que o ato de seguir Jesus possa trazer sofrimento. E Jesus usa o termo carregar a cruz. A cruz era símbolo de rejeição e humilhação. O sujeito que carregava a cruz era considerado um maldito. Essa cruz, ela não significa qualquer sofrimento, como muitos pensam. Não é uma dor de cabeça, não é um parente que dá trabalho. Essa cruz que nós devemos carregar é o sofrimento que evidencia o verdadeiro discipulado. É somente o sofrimento que é fruto da obediência a Jesus. Todos nós, no mundo em que nós vivemos, no mundo que é hostil a Deus e hostil ao seu evangelho, está sujeito a esse sofrimento, se somos discípulos de Jesus. Paulo diz que todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. O discipulado envolve essa convivência em um mundo hostil ao evangelho. O discipulado envolve nós vivermos em uma cultura que rejeita os ensinamentos do Senhor. O cristianismo, irmãos, verdadeiro, o cristianismo bíblico, ele custa alguma coisa. Custa a nossa justiça própria, custa os nossos pecados, custa o mundanismo, custa muitas coisas. Não há como nós negarmos isso. O cristianismo bíblico, ele custa caro. Um cristianismo que não ofende ninguém, um cristianismo que não custa nada, ele não é verdadeiro. Então,
nós precisamos lembrar que ao custo do sofrimento, nós vamos sofrer. Há uma cruz que nós precisamos carregar. Há um sofrer por causa do Evangelho de Cristo, por causa da obra de Cristo. Nós gostamos de uma vida confortável. Nós não gostamos de ser envergonhados, caluniados. Mas Jesus diz que nós seremos odiados, porque primeiro odiou a Ele. Ele disse: o mundo vai odiar vocês, porque primeiro odiou a mim. O mundo vai perseguir vocês. E nós precisamos, meus irmãos, estar alegres, exultantes, por sermos perseguidos, passarmos por sofrimento, por causa da obra de Cristo. Então, a terceira demanda que o texto destaca é o custo do desapego. No versículo 33, nós lemos assim: assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Os vínculos que possuímos com as coisas que nós temos são potencialmente aquilo que muitas vezes tem impedido que muitos sigam a Jesus. O objetivo do discipulado cristão é nos tornar peregrinos e forasteiros nesse mundo, a nos desapegar desse mundo, a nos desapegar de tudo aquilo que nos impede de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Os discípulos, eles são como plantas que são removidas de uma cultura egocêntrica e são plantadas em uma cultura cristocêntrica, em um estilo de vida em que Jesus é a única coisa que realmente nos apegamos de fato. O custo do desapego. Nós precisamos renunciar muitas coisas para seguir a Jesus. E essa renúncia, ela é contínua. Dia a dia nós precisamos renunciar aquilo que tem nos impedido de crescer espiritualmente, de ser verdadeiro discípulo de Jesus. E como é difícil, meus irmãos, renunciar a algo que nós acreditamos possuir. Nós acreditamos na mentira que nós possuímos muitas coisas, mas na verdade, nada que nós temos é de fato nosso. São todas as coisas dádivas das mãos de Deus. Tudo pertence a Ele. Nós não temos nada. Sem Ele nós não somos nada. Tudo é dele. Tudo pertence a Ele. Imagine se você perdesse tudo. Imagine se você agora perdesse várias coisas que você é apegado. O que seria da sua vida? O que é que manteria você vivo? O verdadeiro discípulo de Jesus, ainda que ele perca muitas coisas, ele vai dizer como Jó: eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. Então, mesmo depois de nós nos desapegarmos de muitas coisas, o texto nos aponta para algo que é muito difícil de nos apegar, que é o nosso desapegar, que é o nosso próprio eu, Nós somos muito apegados a nós mesmos, nós nos amamos demais. E o texto diz que nós devemos nos desapegar. A única coisa que nós devemos nos agarrar, de fato, nos apegar, é a pessoa de Cristo. Então a advertência de Jesus aqui nesse texto é precisa. Aquele que foi incapaz de amar a Cristo acima de tudo, aquele que foi incapaz de sofrer por causa de Cristo, aquele que não está disposto a sofrer por causa do ensino, da obra, do reino de Cristo,
bem como aquele que não está disposto a desvincular de tudo aquilo que prende, que o prende nesse mundo, jamais poderá ser discípulo de Jesus. Esse ensino é claro. Há inimigos a vencer, há uma batalha a travar, há sacrifícios a realizar. E nós precisamos entender que a conversão ao cristianismo bíblico não consiste apenas em uma mudança de grupo, uma mudança de religião ou uma decisão tomada em um sofá para logo em seguida ser levado suavemente para o céu. A conversão marca o início de um grande conflito. A conversão marca uma luta, um combate que a Bíblia chama de bom combate da fé, um combate cristão. Mas antes de nós alcançarmos a vitória, estarmos vitoriosos com Cristo, há uma luta. E o Senhor deixa isso claro. Não se tornar um discípulo de Cristo não era apenas se embrenhar ali naquela multidão que o seguia, mas os verdadeiros discípulos de Jesus, que pertencem à igreja de Jesus, não é uma multidão que o acompanha, mas pessoas comprometidas com Cristo, realmente que seguem o Mestre nos termos e nas condições que Ele dá. Porque muitos querem seguir Jesus do seu jeito, do seu modo, mas não é esses seguidores que Jesus se interessa. Jesus, ele está à procura de seguidores que o seguem do modo dele. Jamais devemos, irmãos, ter receio de seguir Jesus. Não há nada melhor do que isso. Mas nós devemos lembrar que há um certo tipo de amor que ele requer. Há um certo tipo de sofrimento que está envolvido. E há um certo tipo de desapego que nós devemos ter. Então, que o Senhor, pela sua graça, nos leve a tratar o ato de seguir Jesus, o discipulado, com mais seriedade, com mais reflexão. Que possamos avaliar o compromisso que estamos assumindo diariamente de seguir Jesus. Que venhamos suplicar a sua graça para podermos continuar sendo discípulo de Jesus, seguindo o Mestre. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.